Esse episódio não é recomendado para menores de 18 anos. Ouça com atenção. Ela é um experimento. Seu cérebro e seu corpo não estão sincronizados, mas ela está progredindo rapidamente. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Oi, eu sou Domênica. Olá, eu sou Amanda. E nós estamos aqui, pobres criaturas, para falar desse filme que, já adianto, gente, Pobres Criaturas, pra mim, comparado com os grandes concorrentes aí do Oscar 2024, já poderia levar. Eu acho que não vai levar, mas já poderia levar. E é isso, Amandinha, você gostou do filme? Amiga, que pergunta difícil depois de você falar isso. Gosto que a Amanda veio aqui pra ser do contra, então esse episódio promete muita coisa boa. Mas antes, já vou adiantar aqui minhas redes sociais. Estou lá no Twitter e no Instagram como Domênica Mendes. No Twitter é Domênica_Mendes, no Instagram é Domênica.Mendes. E Amanda, como é que eles te encontram? Eu tô lá no a.mandes91 no Instagram. Apenas. E lembrando também que você pode ficar por dentro de tudo que rola aqui no Perdidos na Estante, seguindo o nosso podcast na sua plataforma favorita. A gente tá em todos, a gente tá na Amazon, a gente tá no Spotify, a gente tá na Apple, a gente tá nos agregadores de podcast raiz, como Castbox e afins. A gente tá na Aurelo, e se você ouvir por lá, só de dar o play, ouvinte, no aplicativo da Aurelo, a gente recebe 3 centavos por play, então isso ajuda muito a gente, porque agora o nosso podcast não tem mais financiamento coletivo. E é por isso que eu te peço que, ao terminar qualquer episódio do Perdidos na Estante, por favor, compartilhe esse conteúdo. Porque como a gente não tem patrocinador, a gente não tem ninguém que financie esse projeto, a gente tem muita liberdade de poder criar um produto diferente do que vocês encontram por aí, com muita responsabilidade e empatia, de uma maneira leve, porque aqui a gente fala sobre o que a gente gosta e às vezes nem tanto, já que a Amanda não gostou do filme e ela está errada, eu vou provar o porquê durante esse episódio. Oh, meu Deus! Mas você faz parte disso ao ouvir os nossos episódios do Perdidos e também compartilhar nas suas redes sociais, mandar pros seus amigos, e sempre marca a gente porque a gente ama ver isso. Marca lá os arrobas no Twitter e principalmente no Instagram, beleza? Amandinha, hoje eu não quero beijar ninguém não, tô revoltada. Você quer beijar alguém? Puxa, a vida tá revoltada porque, amiga, não fique assim, beijar é tão bom. Então vamos dar uns beijos, Amanda. Quem que você beija hoje, Amanda? Hoje eu vou mandar um beijo pra Lud, porque eu tenho certeza que ela odiaria esse filme. Mas é isso, amiga. Beijo pra você. E eu acho que ela, sendo uma mulher que participou do Perdidos na Estante, ela tem que pagar por esse preço, porque se eu assistir Oppenheimer, entendeu? E ela não vai gostar de Pobres Criaturas, ela tem que assistir Pobres Criaturas. Só falei, tá? É isso. Só dei ideia aqui, tá? Não é vingança. Ela deixou no ar, né? É, não. É só uma sugestão amigável. E eu vou aproveitar, então, e vou mandar beijo sim para as minhas sobrinhas, a Isadora e a Isabela, que ouviram o episódio da Sociedade da Neve. Eu cheguei na casa delas e falei, vamos assistir o filme. Expliquei pra elas o que era a história e a gente assistiu. E elas ficaram assim, as loucas de A Sociedade da Neve. Todo dia elas me mandam alguma coisa no TikTok, que lá tem muito conteúdo sobre isso, assim, de memes a coisas sérias. O beijo vai pra elas, estou assumindo a minha responsabilidade aqui, e eu reitero aqui o convite pra você, ouvinte, ouvir esse episódio, porque ele é diferente, tanto o filme quanto esse episódio que você encontra por aí. A gente tá quase no Oscar, dá tempo de você ouvir. É isso, beijo, gatinhas, a te amo a vocês. Amandinha, bora brigar então, tô brincando, bora fazer.
Pobres Criaturas é um filme que está dando o que falar em 2024. Ele foi lançado no Brasil em 1º de fevereiro e está sendo muito premiado. No filme, acompanhamos Bella Baxter, uma mulher jovem que foi criada por Godwin Baxter, chamado de God, um cientista. Se você conhece a história de Frankenstein e sua criatura, você vai entender a referência. Bella tem um amadurecimento rápido enquanto criatura e logo se descobre como mulher e parte em busca de se conhecer e conhecer o mundo. É sobre essa jornada apresentada por uma personagem que ora age como criança, ora age como mulher. O filme Pobres Criaturas é baseado no livro de mesmo nome escrito por Alasdair Gray, publicado em 1992. Diga, Amanda, por que você não gostou tanto de Pobres Criaturas? Mexeu com os seus sentimentos? Cara, não, olha só. Eu vou me explicar. Eu achei o filme artisticamente muito bom. A qualidade dele é inegável. Apesar de não é um blockbuster, muito longe disso. É um filme que, se a pessoa não tiver algum repertório de conhecimento de arte, eu tô falando arte mesmo, movimento literário, movimento artístico, etc., a pessoa vai boiar. Então eu acho que isso já é um certo entrave. Como eu gosto dessas coisas meio nerds aí de humanas, eu achei isso muito legal. Porém, eu particularmente, apesar de achar o filme muito inteligente na construção desses sentidos todos, eu não consegui gostar. Olha só, que interessante. Eu fiquei com um misto de sentimentos de que porra foi essa que eu acabei de ver? e também de, pô, legal, aquilo ali tava falando disso, né? Não, reconheci tal coisa, beleza. Mas, putz, não bateu. Não acalentou o seu coração, o filme não te abraçou. Não. E engraçado que eu não sabia quando eu comecei a assistir. Depois eu fui dar uma pesquisada sobre o filme pra ver, por exemplo, quem é o diretor e tal. Yorgos Lanthimos, eu não sei pronunciar o nome dele. É um pouco difícil, né? Ele é grego, se eu não me engano, né? Então... E eu descobri que é o mesmo diretor de A Favorita. Detalhe que quando eu tava vendo o filme, eu pensei assim, cara, é o mesmo caso da Favorita. Filme excelente, porém eu não gostei. E eu vi na época também por causa de corrida do Oscar e tal. E eu não sabia que era dele. E aí eu terminei de ver o filme e fui pesquisar isso e falei, caraca, tá tudo explicado. Talvez você não goste do estilo de filmes que ele faz, né? É bem provável. Eu não assisti A Favorita. É com a maravilhosa da Olivia Colman, que eu sou super fã. E com a Emma Stone também. Então, eu lembro que eu assisti esse filme e todo mundo falando, tipo, o filme mais inteligente desse ano e tal. E eu fiquei, ai, nossa, que filme chato. Mas é um filme típico de concorrer a festival mesmo. Essa coisa mais cult, que você precisa ter ali uma análise, né, de referências. Pra quem curte, eu acho super válido. A Favorita, você tá falando? Ou os dois, na verdade, dois, tá. O Favorito também tem isso. Eu discordo de você nessa leitura que você tem de que se você não tiver uma bagagem literária e artística, você não consegue entender o filme. Pelo contrário, eu acho que ele é bem didático. Eu acredito que você tendo conhecimento e referências, né, sobre determinadas obras, com certeza é uma experiência muito diferente, muito mais agregadora, né? Tem muito mais camadas. Mas eu não tive essa dificuldade entender que esse filme não dá para ser assistido por um grande público. Eu acho que ele tem questões ali que são trabalhadas e que talvez sejam de difícil digestão de um público em massa por causa da onda conservadora que a gente tem no Brasil e no mundo. Mas aí é um outro ponto. Eu entendo esse ponto também. Mas é um filme naqueles moldes clássicos de até a posição da câmera tá querendo te informar alguma coisa. E se você só assistir como entretenimento, tipo, eu vou ligar aqui e vou assistir, você vai se perder, na minha opinião, tá? Porque eu acho que ele precisa dessa experiência completa de você entender. Pô, nesse momento ele tá fechando a câmera porque ela tá se sentindo aprisionada. Então, tem umas nuances, assim, muito cults, muito dessa técnica bem tradicional, mas também arrojada do cinema. Quando eu digo tradicional, é no sentido de estudo mesmo, daquela técnica de uma forma artística. E eu acho que essa experiência completa é o que promove uma interpretação mais ampla do filme. Eu concordo. Eu acho que quanto mais referências a gente tiver, mais camadas a gente tem. Inclusive, a gente consegue entender o porquê que a gente tá sentindo o que a gente sente ao assistir o filme.
Mas eu não acho que eu preciso entender o porquê que uma câmera de olho de peixe em determinada cena é importante, o que ela quer me propor. No sentido do quê? Eu consigo assistir esse filme, que foi o que eu fiz, simplesmente pra me divertir. Porque a narrativa do filme é bom. É uma mulher que ela foi, enfim, criada, e ela tem um desenvolvimento muito rápido ali pelo tempo, né, da criação dela. E ela tem vontade de conhecer o mundo. É só isso. Assim, a história é essa, né? É a Bella Baxter lidando com essa vontade de conhecer o mundo. E dali, enfim, são todas as aventuras e desaventuras, né? Que vão surgindo nela. E dali a gente consegue pôr camadas, né? Questão de violência, questão do machismo, como a mulher é retratada, como que os arquétipos dos homens frágeis no filme, que todos eles são muito frágeis, como que uma mulher emancipada e dona de si vive diferente. Agora, eu também entendo que existe uma certa estranheza, principalmente em roupas. É muita estranheza. Também se ela tivesse, sei lá, com roupas do século XXI, andando por Nova York, carregando um café, eu também entendi a história, entendeu? Tipo, eu acho que isso acrescenta artisticamente, mas não dificulta o meu entendimento. E não é só artisticamente, mas esse cenário steampunk com um grande passo ali no surrealismo também, eu acho que é muito proposital. Essa estranheza, na verdade, é muito proposital, né? Porque tudo é muito estranho. Ela tá vivenciando esse mundo e ela tem essas sensações estranhas, né? Ela não consegue compreender de fato esse mundo no primeiro ato do filme, por exemplo. Então eu acho que a gente vai descobrindo esse mundo junto com ela, e por isso é tão estranho. E ela é estranha, e ponto. E assim, esse é o objetivo da personagem mesmo, é quebrar esse olhar tradicional, esse olhar de uma personagem comum. Ela não é uma personagem comum, né? Eu acho que a estranheza serve ao propósito dela. Eu gosto muito de coisas estranhas, mas assim, em alguns momentos esbarrou nos meus limites ali de estranheza. Talvez, não sei. Muito do que eu ouço, do que você fala, talvez é porque você estava esperando uma coisa mais realista, sendo que é uma obra de fantasia. Eu até comentei em off com você que eu tenho uma relação muito estranha com sátiras. O filme não é uma sátira, ele é tipo um pastiche, na verdade. E é a mesma coisa pra mim, sabe? Em questão de relação. Ou eu amo, ou eu odeio com força. E esse filme me causou umas emoções muito tipo, ai, cara, que esquisito. Tá, Amanda, você sentiu esse mesmo conflito interno por Barbie? Eu não me lembro o que você disse no episódio de Barbie, mas se eu não me engano aconteceu algo parecido também. Você falou assim, eu gosto, mas tem algumas coisas que me incomodam muito. Acho que sim. Vou pensar agora no I'm Just Ken, talvez. Entende? Porque talvez você tenha realmente uma preferência. É uma questão total pessoal. Eu não vejo um problema na obra. É pessoal. Eu não consigo conversar com esse tipo de obra. Mas, assim, em alguns momentos no filme eu fiquei, caraca, que cena incrível. Parece que eu tô vendo, sei lá, um quadro do Dali em movimento ali, em cena. Porque é realmente incrível. E a mudança de paleta de cores que o diretor escolhe pra cada ato, a roupa dela, né, o figurino, cada coisa é muito bem pensada, então isso é visualmente agradável. Com relação ao figurino, todo figurino é bem marcante, né, todo figurino do filme. E a única cena que eu fiquei assim, pra você ver como a minha experiência foi totalmente contrária da sua, é quando ela tá em Lisboa, ela sai de dentro do hotel e ela tá usando um shorts curto. Né, amarelo, ela assim. Ela vive de shortinho. De shortinho, assim, bem piriguetes. Com os cambitinhos lá. Isso, com aquela bota da Xuxa, né, maravilhosa, aquela galocha da Xuxa. E aquele shortinho curto, e ela sai, e todas as outras pessoas lá de fora estão claramente vestidas com algum código de vestimenta granfinos. E aí tem um enquadramento, assim, dela na frente da porta do hotel, e eu fiquei olhando e falei, cara, ninguém tá percebendo que ela tá usando uma roupa completamente diferente deles. Foi a única hora que eu olhei e eu falei, gente, será que ela vai receber algum tipo de bronca, alguma coisa assim pela forma como ela tá se vestindo ser tão diferente das outras pessoas? Né? Foi a única hora, assim. E como isso não aconteceu, eu só, assim, olhei e falei, ok, ninguém liga muito pra como todo mundo se veste aí não, sabe? Isso aparentemente é normal. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque assim, ela começa como uma personagem alienada, nos termos mais literais dessa palavra.
Ela não tem a menor noção do que tá acontecendo no mundo. Na verdade, ela não tem noção do que tá acontecendo com ela, que dirá no mundo, né? E aí ela vai ganhando conhecimento até que ela tem aquele momento da revelação chocante, né? Que ela fica em crise existencial e tudo mais. Mas é muito interessante que é uma personagem tão progressista em um mundo tão conservador, mas dificilmente você encontra personagens que se opõem a ela. Você vai ter o personagem do Mark Ruffalo, que pira o cabeção lá e, enfim, passa a odiá-la mortalmente. Mas os outros personagens não reagem mal a ela, à estranheza dela. E isso é uma coisa interessante, isso me chamou a atenção. Eu acho que o filme, ele suavemente vai introduzindo uma evolução humana na Bella, porque quando você me fala que lá no começo ela era alienada, eu não sei se esse é exatamente o adjetivo que deveria ser utilizado, porque eu acho que ela é muito inocente. Sim, amiga, mas assim, ela não tem a menor noção do que acontece fora da casa dela. Ela não sabe que existe um mundo. Aí ela vai ganhando espaço, né? Ela vai aprendendo a andar, inclusive, durante o filme. Sim, por isso que eu tô falando. Eu não sei se alienada é exatamente a palavra, porque assim, a minha sobrinha recém-nascida também não sabe fazer nada. E ela não é alienada. Ela só é um bebê. Você entendeu? Ela vai, aos poucos, desenvolver a sua coordenação motora, de fala, de entendimento, de pensamento, de escuta. E conforme ela for aprendendo isso, ela vai aprender os espaços da casa dela, da casa dos tios, da casa dos avós. Depois, eventualmente, ela vai pra escola, vai aprender aquele ambiente. Depois, entendeu? A gente vai evoluindo esses ambientes. Enquanto a gente é criança, a gente acha, inclusive, que a nossa vida é o quê? O nosso mundo, né? Não é nem a nossa vida. O nosso mundo, sem a concepção de que ele é um mundo, inclusive, isso é bem interessante. Ele se resume às pessoas que a gente convive e aos ambientes que a gente tá. Eu digo essa palavra em contraste com... Eu acho que o momento decisivo pra Bella é justamente o momento da revelação, que ela vê aquelas crianças morrendo de fome, naquela cena que ela fica extremamente chocada quando ela tá no navio. Né? Aquele é um momento de choque da realidade, literalmente, né? Nossa, eu acho essa parte do filme, não é nem que ela teve um choque... Ela teve um choque de realidade, mas eu não acho nem que ela teve noção do mundo. Ela foi extremamente violentada por aquele personagem. Foi. Entendeu? Ela sofreu uma violência absurda por ele, porque ele via o mundo de uma maneira super pessimista e ela fala pra ele... Por que você faz isso? Aí ele leva ela num lugar onde tem bebês morrendo, sabe? E o que ele fez ao fazer isso com ela? Eu estou te falando que o mundo é ruim e eu vou te mostrar uma experiência de mundo ruim. Só essa. Eu vou te levar só pra isso. De então, assim, o que ele fez? Ah, você acha que o mundo é maior? Não, ó, o mundo é ruim. E o mundo é só isso. Eu te prendi nisso. Mas eu acho também que, metaforicamente, ali é a quebra de inocência dela, né? Porque, assim, você fala da questão conservadora e eu também quero tocar nesse ponto, porque eu não sei se foi usado algum dublê de corpo, mas se não foi, eu conheço cada sinal do corpo da Emma Stone agora. E isso é um pouco desconfortável pra mim. Eu não curto esse tipo de arte tão explícita. Vamos só fazer aqui uma observação, que eu acho que é muito importante, que é, existe uma polêmica enorme na internet falando que o filme Pobres Criaturas tem cenas de sexo explícita. Não tem cenas de sexo explícito em Pobres Criaturas. Não é pornô, gente. Não é pornô. Mas... Sexo explícito é pornô. Aquilo não é pornô. Não é pornô, mas existe uma nudez exacerbada no filme. Mas a questão aqui... que eu tô trazendo esse ponto é que, enfim, tem várias experiências de descoberta sexual antes de começar a ter sexo de fato com outras pessoas, e essa não é a quebra da inocência dela. A quebra da inocência dela, na minha opinião, é esse momento traumático de ver que esse mundo não é aquela fantasia que ela tá vivendo, que ela tá praticamente numa lua de mel sem estar casada, né? Ela sai pelo mundo pra descobrir e ela está com um cara que, enfim, está explorando sexualmente a vida, né? Ela tá super bem e super feliz até ali e tal, vivendo naquele momento mágico, até que ela tem esse rompimento muito brutal e ela entra em crise, ela entra em choque. E dali começam a acontecer esses eventos que a trazem mais pro mundo pé no chão, digamos assim, em que ela tem que correr atrás de dinheiro, em que ela aprende a lidar ali com a sociedade. Enfim, ela não tá mais sob uma redoma, né? Então eu acho que esse momento é um trauma
é uma violação, sim, da personagem, mas eu acho que é esse rompimento entre o sonho e a realidade em que a Bella tá vivendo. Eu concordo com você nesse aspecto, até porque o descobrir sexual dela, né, que começa ali primeiro com o toque, depois com toques mais apimentados, digamos assim, depois ela vai realmente pro ato sexual em si. Tudo isso no filme, assim como na vida real deveria ser, espero que seja assim para todos que estejam ouvindo esse podcast, ele faz parte de algo que dá para ela uma força de descoberta sobre o mundo. Ao entender como o corpo dela funciona, ela vira e fala, eu consigo sentir coisas e eu quero sentir essas coisas. Ela começa a se tornar ciente do próprio ser que ela é. Mas ela continua inocente, e esse é um paradoxo muito legal que o filme faz. Sim, perfeito. Né? Eu concordo com você, porque é realmente isso. Isso serve pra ela sair daquele espaço contido que é a casa dela, lá com o pai dela, né, o God, e o noivo dela, e ela vai para o mundo. Quando aquele rapaz, no navio, mostra pra ela aquelas crianças morrendo, ela tem realmente esse ponto de amadurecimento, que aqui eu até faço uma referência ao episódio do Cinemação, que o Rafael gravou com 2 críticas de cinema, onde uma delas chega até a citar que na interpretação dela, e eu gostei dessa interpretação, eu acho que é muito isso, parece que a Bella chegou na adolescência, porque a primeira coisa que ela faz é, ela tem uma crise, ela tem um choque ali, né, cultural. Aí ela tem uma crise existencial e o que ela faz é querer resolver o problema do mundo. Daquele pequeno mundo, porque ela só conhece aquele mundo, né? E pra ela é o mundo inteiro. Por isso que ela pega o dinheiro dele e dá pra salvar o mundo. Que é o que todo jovem faz quando descobre qualquer coisa que pode salvar o mundo. Inclusive, é uma reação ainda extremamente inocente de acreditar, 1, que você consegue mudar o mundo, e 2, que as outras pessoas estão dispostas a mudar o mundo junto com você. O que não é verdade, e ela descobre, eu não sei nem se ela descobre, na verdade, eu acho que ela nem se dá conta de que ela levou um golpe daqueles caras. Eu acredito que não. Eu acredito que ela não percebe, porque no filme também não... Eu também acho que não. Ela fala que ela entregou para 2 cavaleiros que vão ajudá-la, que, assim, eu acho que ela não é que ela está errada, sabe? Não é que ela... Ai, nossa, Bella, como você é burra. Não é isso. É o jovem fazendo o que é possível. E pra ela, a única coisa que ela tinha ali era o dinheiro, e ela deu, inclusive, porque pra ela o dinheiro não é uma coisa tão interessante, né? Não é tão importante. Tanto não é importante que ela tinha dinheiro e ela nem nem se importou com isso. Depois, quando ela descostura ali a barra da roupa, né, e tira aquele maço de dinheiro, aquilo pra ela não é nada. Aquilo pra ela não é nada, e essa cena é muito engraçada, porque você vê, tal qual um adolescente não sabe o preço das coisas, né, e o processo pra conseguir aquele dinheiro, pra poder gastar, tal, pra ele não tem um valor no sentido de construção, mesmo porque ele também não tem o poder de gastar. Ele não tem o poder de escolha pleno que um adulto que se mantém tem. Então, pra ela olha e fala... O cara lá se descabelando, ela mostra o dinheiro, o cara rouba o dinheiro, ela fala, tá, tudo bem, sabe? Ok, você tá feliz com isso? Eu vou seguir aqui a minha vida. E ela fica mais chateada que ele derrubou a bomba que ela tava comendo do que com o dinheiro. Exatamente. Porque a bomba foi algo que ela fez pra ele. Ela foi lá, ela conseguiu dinheiro, ela comprou, entregou pra ele. E o que ele fez? Ele fez um descaso com esse ato de, sei lá, de respeito, de carinho, de amor, de cuidado, enfim, que ela teve com ele. E aí ela fica chateada, porque como assim você fez isso com o que eu tô te dando, sabe? Então é bem interessante a gente pensar, porque a gente vai vendo realmente um amadurecimento de um ser humano inteiro. Não só na parte psicológica, como física também. Tanto que naturalmente durante o filme, como ela vai mexendo o corpo e as expressões dela vão se tornando mais maduras, né, facialmente. Não só mais maduras, como mais humanas. Porque no começo, inclusive... É legal até comentar que o filme começa em preto e branco e você tem ali uma personagem que se move como uma boneca. Ela tem movimentos muito travados e muito rudimentares, ela mal se alimenta, ela não sabe sentar à mesa, ela não sabe se comportar, ela mal fala. E ela vive ali com um monte de animais que são claramente experiências do God. Então você tem aquela construção ali de algo meio animalesco, meio bestial. Ela não é totalmente humana naquele momento. E aí o diretor vai humanizando a personagem a ponto de ela ter discussões filosóficas
super complexas nos últimos atos do filme. E a maravilha que é você ver essa criatura, né? Porque ela é uma criatura, ela não é humana. Humanos não são criados daquele jeito, né? Ela é uma criatura, ela é uma aberração, ponto. É um fato. Tal qual a criatura do Frankenstein. Ai, mas ficou vivo, ficou super... Tá bom, ficou, mas é uma criatura, é uma aberração, né? Seres humanos não são feitos daquele jeito. Ponto final. Essa criatura que é a Bella Baxter, conforme ela vai aprendendo a se movimentar, a falar, a se comunicar, e aí eu acho legal porque o filme coloca ela com um pensamento muito direto, e aí o tempo todo ela tá falando, é verdade, falei tal coisa, eu não posso por causa da polidez da sociedade, e aí vai mostrando pra gente que, olha, as dúvidas que ela tem, por você tá vendo como ela é, você não vê maldade no que ela tá falando, é um conhecimento mesmo, ela tem um desejo de entender aquelas coisas, e ela fala coisas óbvias que você fala, realmente, né, é muito óbvio, e a gente não faz por quê? Porque falaram pra gente que a gente não pode fazer, né, tem muito disso no filme, e ela continua fazendo porque pra ela fala, tá, você não quer, você lida com isso, eu quero, eu faço, eu não faço no lugar que você não quer e tá tudo bem, né, e o quanto que isso vai desenvolvendo ela, e conforme ela vai aprendendo novas palavras faladas, ela vai melhorando também a sua coordenação motora, ela vai indo nessa linha do que você tá falando, né, humanizando as suas expressões faciais, vai amadurecendo, e a escrita dela continua ainda muito rudimentar, porque ela não tinha acesso à educação e a livros. Você vê aquele pedaço enorme do filme acontecendo um monte de coisa, e ela manda 3 ou 4 palavras no cartão postal pra casa, e eles olham e falam, nossa, ela deve estar sofrendo, nossa, ela deve estar aprontando. E ela se comunicando, inclusive, através de desenhos muito grotescos, com dificuldade ali de expressão, mas ela já tá, nesse momento em que ela tá escrevendo, ela já está atrás de conhecimento, inclusive de mundo e teórico também. No próprio navio que ela tem contato com livros. E quando ela tem contato com livros, ela conhece outras pessoas e ela começa a conversar mais, ela começa a ler mais. Dali o raciocínio lógico dela e tudo mais vai embora, assim, né? Assim, evolui muito. E é doido porque, assim... se a gente parar pra pensar, o criador dela e o noivo dela, quando recebe as cartinhas, não consegue ter ideia da evolução que ela teve, porque ela se comunica de maneira escrita como ela se comunicava quando ela saiu de casa, né? Então, assim, é bem interessante, eles entendem, mas assim... Até porque a escrita é um processo de comunicação completamente diferente. A fala é natural, a escrita não é, né? E se ela não tem o contato e a educação formal e a prática, etc., é difícil mesmo desenvolver. Isso, e se a gente só conhece uma pessoa... Sabe aquela experiência? Você já deve ter passado por isso, Amanda, que você conhece uma criança, ou sei lá, um pré-adolescente, aí depois de 5, 6 anos você vê aquela pessoa e você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Você foi trocado, né? Claramente, sei lá, aliens te buscaram e colocaram uma outra pessoa no seu lugar, não é possível, porque a forma como a pessoa se movimenta, a forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa fala é outra coisa, né? E é muito interessante. No caso da Bella, e a gente tá falando aqui nessa questão metafórica de era uma criança, se tornou uma adolescente, no final ela já se comporta como uma mulher adulta e dona de si, mas isso também é, de certa forma, biológico pra ela também. Porque apesar do corpo ser de mulher, a mente da Bella ainda, no começo do filme, é de um bebê, depois é de uma criança, depois é de uma adolescente e por aí vai, né? Porque ela não acompanha a idade do corpo. Ela sai de uma criatura que não consegue se mover pra uma mulher que fala, eu sou dona da minha própria vida e eu vou viver minha vida e ninguém vai me segurar, né? Ninguém vai me prender, que inclusive era o que ela sempre quis. Porque quando ela tava vivendo lá na casa dela, lá com o criador dela e o noivo dela, ela falava, né? Olha, quero sair. Agora, eu vou até um pouco mais longe e eu vou dizer que a questão feminina é uma consequência, na verdade, de um processo ainda maior, porque a Bella se descobre totalmente anticolonialista e anticonservadora no sentido político mesmo dessa visão. E isso inclui a parte feminina, inclusive ela fala, já perto do final, mas eu não sou território para ser conquistada. E ali, ela não tá falando só de uma questão da mulher, mas sim de uma questão de propriedade privada também. A mulher como propriedade privada é um ponto, mas a propriedade privada como um todo, e ela sempre foi uma propriedade, digamos assim, ela sempre foi tratada dessa forma, eu acho que é a parte mais latente do filme, sabe?
Eu acho que é a maior crítica é essa coisa bem territorialista do capitalismo, né? É por isso que eu te falo que pra mim ele é extremamente didático. Inclusive eu amo essa parte que é depois quando ela já tá se prostituindo e tal, e ela tá envolvida com aquela amiga dela, que depois se torna uma amante dela, e aí as duas estão indo lá pra reunião do Partido Socialista Comunista, sei lá, acho que é comunista. As duas estão indo lá pra reunião do Partido Comunista, e aí o personagem do Mark Ruffalo chega pra ela e fala, porque você é minha, e não sei o que lá, e eles têm um embate ali político, e ela vira pra ele e fala, escuta, eu sou dona dos meus próprios meios de produção. Sim. Cara, eu dei uma gargalhada tão alta no cinema, porque foi tão maravilhoso aquilo, sabe? É uma emancipação total do que a gente pode aqui colocar, que é o trabalho sexual, aliás, o trabalho reprodutivo não remunerado, né? Que o capitalismo obriga a gente a fazer, sabe? Né? Que é você cuidar, você ser mãe. Cara, não, eu faço com o meu corpo o que eu quero, sabe? Mas é muito bom, cara. É muito bom. Essa questão voltada no final do filme, né, no último ato, em que o general, é general ou coronel? Agora eu não lembro, comandante, não sei, o militar lá, fala pra ela, a sociedade te obriga a ser mãe, eu vou tirar de você a vontade, né, o prazer, e eu vou dar um jeito de te fecundar. E aí você fica sem a parte da angústia ali pelo prazer, e você fica só com o seu papel natural de ser mãe. E ela fica tipo, não, eu não sou um território. Então, é interessante essa crítica a gente observar no lado macro também, da questão de posse. Sim. Porque nós tratamos as pessoas como posses. Nesse caso específico, quando a gente considera a sociedade, eu acho que a gente tem que dar nome certo para quais agentes a sociedade faz isso, entendeu? Porque a outra parte é uma parte de não conseguir sair disso, entendeu? De não ter percepção de que isso tá acontecendo. Não só de não ter percepção, mas às vezes também de se aliar digamos assim, ao lado vencedor, né? É interessante, sim. E eu acho que o filme ele bate muito nessa tecla, e aí eu acho que essa leitura que você tem de que é uma leitura quase que anticapitalista, sabe? Do direito, né? Da liberdade de uma mulher ser simplesmente um ser humano e dona de si, ali de uma maneira muito metafórica. Cara, é isso, né? Porque a Bella, ela é criada e ela sabe que o God é o pai dela, enfim. E ela é pra ele um experimento. Pro noivo, ela é, enfim, a noiva, né? Ela não tem um grande problema com esse noivo. Esse noivo, na verdade, é o único personagem masculino ali que é ok pra mim. Aí depois ela cai na mão do primeiro amante dela, que é um cafajeste. que é um canastrão e que se utiliza, né, dessa curiosidade que ela tem pelo mundo e também dessa inocência que ela tem pra falar, com essa vai ser fácil porque eu vou dar tudo aquilo que ela quer e nunca vou me amarrar. Pobres Criaturas é um dos concorrentes mais fortes do Oscar 2024, com 11 indicações. São elas: melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora original, melhor direção de arte, melhor trilha sonora original, melhor figurino, melhor maquiagem e penteados e melhor montagem. O filme deve chegar nos streamings brasileiros através da Star Plus aproximadamente em maio de 2024. Inclusive, a minha leitura, assim, porque eu tenho alguns problemas em relação a isso, eu identifiquei as partes sexuais com ele como puro abuso sexual. Porque, assim, por mais que ela não perceba, isso que é mais covarde da parte dele, sabe? Porque ele tá se aproveitando da inocência dela de não perceber que ele só está usando o corpo dela. Pra ela, pode até não ser um abuso, mas para mim, que sei que ela não tem consciência daquilo,
Pra mim, isso me incomoda. Mas não tem consciência exatamente do quê? Porque ela tem consciência, é o que ela quer. Não, ela não tem consciência das intenções dele. Ela não tem consciência de que ela é um objeto pra ele. Por mais que ele seja um objeto pra ela também. Só que ela faz isso de forma inocente. Ele faz isso de forma maliciosa. Eu não acho que ela esteja abusando dele. Eu acho que ela é por instinto. Igual uma criança mesmo. Ela quer, ela vai fazer. Mas ele age de forma maliciosa, porque ela é uma mulher fácil. Porque ela é fácil de ser manipulada, porque ela é fácil de ser conquistada, porque é fácil fazer sexo com ela, porque ela tá disposta o tempo todo. Então, assim, melhor dos mundos pra um homem cafajeste. E ela não tem consciência de que ela está sendo apenas usada, entende? A questão tá na malícia. Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que é uma premissa que pra mim faria muito sentido se ele fosse um cara que... Ou se ela, na verdade, se ela quisesse ter algum tipo de relacionamento com ele. Entendeu? Eu me incomodo com esse tipo de coisa, eu me incomodo bastante. Porque assim, se a gente voltar na metáfora que ela primeiro age como uma criança, depois como uma adolescente, etc., isso pra mim fica ainda mais difícil de assistir. Eu vi também uns comentários assim na internet, falando, nossa, gente, beira pedofilia e tal. E galera, tipo, vocês estão muito chapados na droga e não dividiram com a tia. Não, calma. Não que você disse isso, você não disse. O corpo é de mulher, ele sente desejo por uma mulher. Sim. Mas a mente dela está processando aquilo de uma forma diferente da que uma mulher processaria. Ela é puro instinto. Sim. Ela não tá raciocinando sobre aquilo que ela tá fazendo. Ela não tem significado pra ela. Então é fácil, ela é uma presa. É uma questão que incomoda. E assim, pode ser que você não concorde, mas ela tá ali, tem alguma coisa nessa questão, sabe? Eu acho que de fato é pra chocar visualmente e te fazer pensar também no assunto. Olha, pra mim é simplesmente uma mulher descobrindo a sexualidade, entendeu? A parte dela eu concordo. Eu acho que ele começa a se tornar um aproveitador dela quando ele começa a querer dominá-la. Sabe, como por exemplo na cena do jantar, que eles estão conversando com aquele casal de amigos, e aí a mulher faz um comentário e ela responde, né, falando colocando os pingos nos is, né, e aí ele chama ela depois, leva ela pra fora, e ele fala pra ela, você não vai se comportar desse jeito, porque na sociedade não é assim que se comporta. A partir de agora você vai voltar naquela mesa, você vai comer direito e você só vai falar, formidável, o jantar está uma delícia, que maravilhoso. Ali pra mim ele tá fincando uma bandeira nela e dizendo assim, conquistei. Pra mim ali ele tá sendo um macho escroto abusador, entendeu? Pra mim é ali que mostra que ele... É ali que existe algum tipo de coisa errada, sabe? Pra mim. O fato dos dois estarem ali simplesmente fazendo sexo, pra mim não é um problema em nada, assim. Pra mim o problema não é o sexo, é o que esse sexo significa pra ele. É como ele vê essa mulher. Ele tá pensando a mesma coisa que todos os homens do filme pensaram, que querem controlar ela, que quer abusar ela, que quer prender ela, entendeu? Exatamente, exatamente. E aí eu vejo isso como assim, como as mulheres são cercadas de predadores, inclusive desde uma idade muito jovem. De homens que só olham pra elas como que pedaço de carne então, fácil. Mas pra mim o maior problema de colocar essa intenção toda desse ser predador vinculado ao sexo é que parece que é só nisso. E assim, o sexo pra mim é a coisa menos importante dessa história toda nesse sentido. Entendeu? Pra mim o sexo são só duas pessoas realmente ali transando, ele achando que ele tá sendo super galanteador, nossa, eu sou o melhor amante do mundo, quando na verdade ela tá, é mesmo, que interessante, eu nunca fiz isso antes, vamos fazer mais vezes então, entendeu? Porque pra ela tá se descobrindo, e pra ele ser assim, foda-se, sabe? Agora, o fato do pai dela querer aprisionar ela, depois o fato dele também querer aprisionar ela ali, tanto que, não à toa, quando ele começa a ter ciúmes dela, e aí, palavras dela, né, ele prende ela no mar, que do mar não tem como você fugir. Porque eu fiquei pensando, cara, pior do que você tá preso na terra é você ficar preso no mar. E pior do que o mar é você tá preso no ar, porque você cai e você morre, entendeu? Não tem mesmo como sair do mar, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, caralho, velho, tipo, né, que fantástico isso. E depois, todos eles fazem isso, com exceção do noivo dela, né? O noivo dela é o único que não tem isso,
Mas o marido dela, lá da Vitória, faz isso com a Bella, né? Você vai ser minha. Inclusive, ele chega realmente nos extremos de, ou você faz isso ou eu vou te matar. Entendeu? Então, assim, eu entendo o que você fala, eu acho que realmente existe esse abuso por parte de todos esses homens, porém, o sexo, pra mim, é a parte, assim, menos perigosa, entendeu? Talvez seja porque a Bella tá se descobrindo, tá se libertando através do sexo. Pode ser, sabe? Mas, assim, isso não me afetou em nada. Pra mim, eu olhei e falei, tá, ok, tipo, estou mais curiosa pra saber o que ela tá sentindo do que o que ele quer fazer. Porque também, se eles só transassem, depois ele deixasse ela em algum lugar e fosse embora, ela seguisse a vida dela, pra mim tava ok também, sabe? Tipo... O que me incomoda nisso é o seguinte, eu tô aqui pensando, né? Você tá falando aí, eu tô pensando. Quando ela se torna, né, oficialmente uma prostituta, e ela passa a oferecer os serviços dela, tem várias cenas de sexo, e algumas ela não está confortável, outras ela está de boas. Mas essa parte, por exemplo, apesar de eu não gostar de tanta exposição sexual assim em tela, essa parte pra mim tá ok, sabe? Porque ali eu vejo como uma metáfora de ela está ganhando domínio sobre o próprio corpo. Ela está se autoafirmando como eu tomo as minhas decisões, eu ganho meu próprio dinheiro, eu sou meu próprio meio de produção, como você falou. Agora, na parte anterior, que tem a parte de descoberta, como eu falei, ela e ela mesma, mas quando ele entra nessa história, é aí que me incomoda, pelas intenções dele. E aí, por isso que eu te falo, pra mim não é a questão do sexo em si, e sim como ele, homem, olha pra ela, mulher, neste momento, uma mulher indefesa, naquele momento ainda, uma mulher frágil, uma mulher que não tem conhecimento de mundo e que, portanto, não pode contestá-lo. Tanto que ela fala assim, eu fui experimentar, quando ela tem a primeira experiência no bordel, né? Eu fui experimentar até porque eu não conhecia com outra pessoa. Então, assim, ela só podia acreditar nele. Sim. Eu tô problematizando, porque eu não gostei. Amiga, eu acho que você é uma romântica. O problema da relação dos dois é quando de fato começa a existir uma possibilidade de relação, que aí ele se torna um cara, escroto pra caramba, sabe? Ele sempre foi, né, amiga? Ele só deixa isso mais claro, porque ele começa a sentir que ele tem domínio dela. Sim, inclusive, no filme todo a gente começa a perceber que essa ideia de propriedade privada que ele tem sobre ela vem de um sentimento que ele tem sobre ela. Quando ele começa a gostar dela, ele começa a querer dominá-la. E é um sentimento super mal resolvido, né? Que, aliás, é esse sentimento tóxico que nós vemos o tempo todo, infelizmente, na realidade. Sim. Também, né? Que o homem começa a ter algum tipo de sentimento por essa mulher e automaticamente ele tem direitos sobre ela. Nós vemos isso, inclusive, com a tal da... que eu detesto esse termo. A tal da friend zone. Que o cara se acha no direito sobre aquela garota. Só porque ele foi legal, só porque ele fez um favor, enfim, né? E aí, nesse caso, nossa, eu te levei pra descobrir o mundo. Não era isso que você queria, então agora você é minha. É que eu acho que ele tá muito desesperado quando ele fala isso, né? Eu acho que ele se apaixona por ela e o fato dela ser muito prática, né? Muito lógica. E como ela não se apaixona por ele fica desconcertado. E ele vai usar da força desse masculino sobre esse feminino. Até porque ela tá numa posição mais fragilizada que ele. Ele é o cara que tem o dinheiro, ele é o cara que tá comandando a relação, é ele que sabe viver em sociedade e mostrar pra ela esse mundo. É assim que se come, é assim que se veste, é assim que se dança. Aliás, eu fiquei naquela cena de dança, eu fiquei pensando, gente, a mulher mal sabia andar 5 minutos atrás e agora ela dança melhor que eu. Cara, melhor cena, velho. A cena dela dançando é simplesmente espetacular. E assim, ela é espetacular em tantos níveis, né? Ela se libertando, e eu acho que a arte, ela tem um papel muito importante também nesse filme. Porque a primeira vez que ela se sente emocionada é quando ela vê a mulher cantando em Lisboa. Sim, o fado, né, que ela ouve. Fica super emocionada, parece que ela tem uma conexão com ela mesma. Ela sai andando, aí é ótimo que ela vomita, porque ela encheu o rabo de pastel de Belém. Aí depois
Ela volta, tal, eles vão jantar, ela começa a ouvir a música e ela tem esse outro contato com a arte, né, que é através da dança, e ela se liberta, e ela se entrega. Sim, ela vê aquele povo dançando, feliz e se expressando, né, e ela também quer, porque ela é muito isso, ela é muito ímpeto, ela não tá raciocinando, as pessoas vão ver, ela só tá sentindo e ela quer botar pra fora. Não, mas é uma coisa maravilhosa de você pensar. É maravilhoso. Claro que a gente não pode fazer isso em sociedade, né, mas é engraçado justamente por causa da cena. Cara, a hora que ela tá lá, a criança chorando, ela tentando falar, que ela fala, com licença, eu vou lá socar aquele bebê, sabe? É tão maravilhoso, porque assim... E o incrível, e aí eu volto naquele meu comentário de antes, o incrível, e eu não sei se isso é porque a gente tem uma visão contaminada pela visão da Bella, ou se é proposital, eu não consegui identificar isso, mas as pessoas não reagem à estranheza dela. Por exemplo, a mulher simplesmente começa a dançar que nem uma doida, e assim, ela não tá dançando de uma forma muito diferente das outras pessoas. E ninguém nem olha. Eu tenho uma interpretação disso, que aí é uma interpretação mesmo pós-filme, tá? O filme não mostra isso. Aqui é vozes da cabeça de Domenica Mendes. Que isso é uma forma lúdica de mostrar pra gente justamente essa liberdade feminina, entendeu? Concordo com você. Eu só não consegui identificar qual foi a intenção do diretor. Se era essa visão contaminada pela ótica Bella, e aí ela não nota que as pessoas estão, de repente, reagindo a isso, ou se realmente as pessoas não estão nem aí se ela é esquisita ou não. Mas é muito legal, eu acho isso muito interessante, porque é um contraste muito forte. As pessoas estão ali agindo naturalmente, todo mundo com suas roupas relativamente ok, porque nenhuma é totalmente normal. É um mundo de fantasia. Só que mesmo pro mundo de fantasia, ela é muito esquisita. Ela é diferente de todo mundo. E ninguém repara. Sim, mas a gente tem essa coisa sendo mulher. A gente nunca conversou sobre isso, né, amiga? Mas eu acredito que você também tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Que é essa constante sensação que a gente tem de que a gente não pode se libertar. Então a gente não pode dançar, a gente não pode andar, a gente não pode falar. Não, com certeza. Né? A gente não pode nada, porque tudo pra gente, a gente tem que usar, né, a polidez da sociedade, que é um saco. Assim, eu sou totalmente Bella naquele aspecto. Sim, primeiro eu falo, depois não posso falar isso, sabe? Eu sou muito parecida com ela. Ups, eu não podia enfiar essa torta inteira na minha boca? Aí eu já viro e falo... foi. O bom, gente, de você amadurecer é que hoje eu enfio a torta, o pastel de Belém inteiro na boca e falo... Enfio mesmo, e daí ninguém paga as minhas contas, sabe? A vantagem do capitalismo é assim, ninguém paga as minhas contas. Se não gostou, faço de novo. Se não gostou, não faz você. Eu vou continuar fazendo. Minha boca, minhas regras. E aí, o que acontece? A Bella tá lá dançando, ela tá toda liberta. E a questão, eu acho que aí passa por várias coisas, né? Um é que, se a gente não vê maldade no outro, a gente não vê a maldade que o outro pode fazer pra gente. Isso é um fato. Uma possível interpretação. Eu acho que isso é uma coisa que dá pra tirar dali. A segunda coisa é que, olhando aqui pelo lado feminino, que é o que eu tava ainda na linha até a gente chegar no comer a torta inteira, que é, a gente tem tanto medo de parecer inadequado nessa vida... E de verdade, ninguém se importa. Ninguém tá olhando. É a outra interpretação possível que eu tiro. Eu não sei qual das duas... Talvez as duas sejam corretas. A gente decide aquilo que faz mais sentido pra gente enquanto pessoa que assistiu o filme. Porque, por exemplo... E é isso que você fala de se sentir inadequada. A questão mesmo das roupas. Acho que toda mulher já passou por isso. De vestir uma roupa e se sentir insegura com ela na rua. E ficar... acho que tá mostrando demais, ou tá mostrando de menos, ou acho que estão me olhando por causa dessa roupa. E a gente tem essa... Bom, eu pelo menos já experienciei isso de... Putz, acho que eu tô chamando uma atenção que eu não queria, do tipo que eu não queria, ou, sei lá, tem alguma coisa esquisita em mim? Será que meu cabelo virou verde de repente? Tá todo mundo me olhando? E as roupas da Bella eram pra chamar esse tipo de atenção. Porque ela usa um shortinho, como a gente já comentou, um shortinho micro, com aquele escambito branco de fora. Com a botinha da Xuxa, que faz toque, toque, toque. E as ombreiras da blusa são maiores que a cabeça dela. Maravilhosas as ombreiras. Então, assim, é impossível não chamar a atenção com aquela roupa. Porque ela é uma adulta, né? Se ela fosse uma criança vestida daquele jeito, não seria um problema. Aí, também eu penso muito sobre isso, né? O quanto que
a sociedade mundial atual, tá? Não é a nossa, não. O mundo é muito visual. A gente utiliza de códigos de vestimenta para passar imagens daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Isso é muito importante pra gente. E o filme olha e fala... Aqui, ó, ninguém vai ficar olhando pra ela, não. Tanto que pra mim me chamou muita atenção, por exemplo, a hora que ela vomita lá, que tem duas pessoas, né, no canto direito da tela, e as duas pessoas continuam seguindo a vida delas, tipo... Elas olham, tipo, que nojo, e continuam a conversar. E eu olho e falo, pra mim isso é normal. Por quê? Porque eu vivo em São Carlos, onde tem Tusca, né? Então é normal esse tipo de coisa. Cidade universitária, isso é normal, gente. Isso acontece. Só tá seguindo sua vida. Porque também não é um olhar de ai, que coisa horrorosa. Só ok, ela passou mal. Está bem, está andando. Não poderia me importar menos, sabe? Mas é bem... pra mim ele é muito... Voltando lá no começo, pra gente já encaminhando pro final, ele é um filme extremamente didático nessa questão do feminino. E eu acho que essa análise que você fez, Amanda, de ser muito sobre a questão da propriedade privada de um corpo feminino, né, nas mãos de uma pessoa do gênero masculino, cara, é isso, assim, sabe? Eu acho que esse filme é sobre isso. Eu gostei muito. Mas assim, eu também gosto muito de coisa louca, tá? Eu me identifico, eu tenho facilidade de entender coisa nonsense. Eu gosto de nonsense, mas aí depende, eu tenho limites, e os meus limites, especialmente quando entra nessa parte mais de humor, eu já tenho algumas restrições, isso me dá uma vergonha alheia, eu fico um pouco incomodada. É que eu não acho que o filme ele é todo de humor, eu acho que ele tem momentos de humor, tá? Como por exemplo a fala lá do meio de produção, ao mesmo tempo que eu acho... Ele tem tiradas de humor, assim, repentinas, né? Tem, tiradas repentinas e muito é pela lógica. Isso que eu acho fantástico, né? Assim, eu assisti numa sessão um dia antes da gente estar gravando, ontem, conhecido como ontem... E aí, eu assisti numa sessão à tarde, que abriu aqui na minha cidade, que tava tendo Semana do Cinema. Deu ingressos a R$12, falei, vou lá assistir. Tinha muito adolescente assistindo também. Adolescente assim, jovem adulto, né? Seus 18 aninhos e tal. E aí tem uma cena na parte da prostituição, que ela tá lá no bordel, e é uma cena... Bom, primeiro tem o padre, eu não lembro a ordem exatamente dos clientes, mas tem o padre e tal. Aí tem o pai que leva lá os filhos. Ai, que cena horrível. Cara, a parte dos filhos eu achei até engraçado, porque ela lá naquele tédio, os meninos olhando naquele tédio, o cara naquele tédio, e ela dá uma... Essa cena é extremamente constrangedora. E aí ela vem e fala assim, isso é muito fácil, só você enfiar um dedo ou esganar, quer ver? E eu, cara, que maravilhoso, sabe? Tipo, uma naturalidade, né, de falar de dedar os outros. E aí, tem também a cena que ela tá deitada, sem blusa, tal, no sofazinho ali e tal, e tem um rapaz que ele tá explorando, enfim, a sua sexualidade de uma maneira quase como se fosse animalesca, né? Que ele tá andando como bicho pelo quarto. E a reação dos jovens foi rir. E aí eu fiquei olhando e falei, cara, olha que interessante, né? Porque isso é um riso provocado provavelmente por um constrangimento que aquelas pessoas estão ao ver uma cena dessa, né? Porque, enfim, parece ridículo, porque a gente tem uma idealização da atividade sexual e do prazer sexual e de como tem que ser feito e tudo mais. Quando eu olhei e falei, tá, gente, o cara curte isso, qual é o problema? Só pra mim foi super natural, não faço, nunca fiz com alguém que faça, entendeu? Mas, amiga, isso tá ficando meio pessoal. Não, mas é isso, porque é natural, entende? Eu olhei e falei, gente, pra mim era terça-feira, assim, não vi nada demais. O que eu quero dizer aqui eu não vi que a cena em si é feita para ridicularizar. Porém, dependendo da carga que você tem, isso pode te causar um constrangimento, a sua reação pode ser o riso, entendeu? Assim como eles eram muito jovens, e aí nas tiradas, por exemplo, do meio de produção, ou quando ela fala, eu vou lá socar aquele bebê, ou em outros momentos que ela fala de uma maneira muito lógica, né, do tipo, por que as pessoas não ficam fazendo isso para ter saltos furiosos? A minha reação foi gargalhar, porque eu falei, realmente, né, sabe, tipo, vamos pela lógica, faz sentido o que a gente faz enquanto sociedade? Não faz. Mas ao mesmo tempo, assim, é claro que a gente não vai sair por aí fazendo tudo a hora que a gente quer, né? A gente trabalha, então é por isso que a gente não faz capitalismo, entre outras coisas. Mas é interessante isso, né? Como de um mesmo filme, você consegue tirar reações diferentes, entendeu? Agora, a cena em si, ela não é constrangedora. A reação do público foi constrangedora. A reação e assim, é uma experiência muito pessoal. Sim, claro que sim. Eu acho interessante, inclusive, a gente frisar isso, porque, e não é só uma questão de ser conservador, no sentido mais político da coisa,
político não só de política, mas também, né, de... Enfim, visões do mundo, ideológicas, o sexo não é confortável como tema, nem como visual pra todos. E tá tudo bem. Eu me incomodo quando é algo excessivo. O excessivo também varia, porque é excessivo em que contexto? Eu, particularmente, achei excessivo nesse filme, apesar de entender o propósito disso. E aí a gente volta naquela pergunta que você me fez. Se você gostou? Não, eu não gostei. Eu realmente não gostei do filme. Se não ficou claro até agora... Porém, eu consigo... E aí, uma fala que você teve me chamou a atenção, que é interessante a gente ter repertório e conseguir analisar de uma forma mais ampla, até mesmo pra gente entender. Eu não gostar é diferente de o filme não ser bom. E por que eu não gostei? Eu consigo identificar também por que eu não gostei. Eu acho que isso é uma forma de você criticar e analisar de um jeito mais mente aberta. Eu acho interessante o que você tá falando, porque quando você, assim, pelo que eu te conheço, tá? Eu sei que você fica desconfortável com cenas de sexo, né, com nudez. Eu sei que isso é seu. O que não é um problema, de maneira alguma. A gente gosta do que a gente gosta. Algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis, outras vão se sentir menos confortáveis. Está tudo bem, não tem certo ou errado nisso. O que eu acho que é excedente num filme que aí não tem sentido. Por exemplo, nesse filme, e é por isso que não me incomoda a quantidade de cenas de sexo e como que o sexo é tratado nesse filme. Ele tem um porquê, entende? Tem um porquê. Não é simplesmente, gente... Olha, vamos ver vários corpos de pessoas nuas. Gente, vamos ver um nu frontal da Emma Stone. Gente, vamos ver agora a coxa dela de outro ângulo. Não é sobre isso. Inclusive, não é um nu sensual. Não é um nu sensual, exatamente. Então, assim, pra mim não me incomodou. Cara, se eu quiser ver cenas de sexo explícito, eu vou procurar um pornô, entendeu? Não é o tipo de filme que eu gosto de consumir, mas se me der vontade, é isso que eu vou fazer. Aquele filme ali, né, o Pobres Criaturas, o sexo, o descobrir sexual, ele é natural. feito, ele é natural, exato, ele é algo humano. E eu acho que é importante a gente ter isso no cinema, depois isso vai pra streaming, enfim, sendo entendido como algo dessa natureza. O objetivo não é chocar, o objetivo não é provocar tesão em quem tá assistindo. Pelo contrário, não tem como você ter tesão naquelas cenas, entendeu? Porque é uma coisa tão natural que talvez alguém que esteja muita lógica vai sentir, mas não é esse o propósito do filme. É uma descoberta dessa pessoa em busca do seu próprio prazer. Então, pra mim, não é excedente. Você pode, e aí eu entendo que você fala, eu acho que foi demais, talvez porque, assim, são muitas cenas, em quantidade. Mas, assim, eu entendo que isso seja desconfortável pra você, Amandinha, mas nenhuma cena ali foi colocada de uma maneira errada, assim, sabe? De uma maneira que realmente não fosse ok estar ali, sabe? Tipo, não, agora a gente vai fazer só pra mostrar, sabe? Sei lá, alguma coisa. Aí é por isso que eu digo que é interessante ter essa separação crítica de isso é pessoal e isso aqui realmente é bom ou ruim. E nesse caso, ao mesmo tempo que eu vejo como uma naturalização, não só da questão sexual, mas da questão biológica do corpo mesmo, porque nem toda cena de nudez é relacionada a uma relação sexual no filme. Tem algumas cenas de nudez que não tem nada a ver com relação sexual. Ao mesmo tempo que tem essa naturalização, eu acho que também tem a intenção de provocar um incômodo, não no sentido puritano, mas no sentido de reflita por que essa cena tá aqui. Essa cena não é comum de se ver em qualquer filme. Por que ela tá aqui? Ela tá aqui pra provocar uma reação. Que reação é essa? Ah, sim. Concordo contigo. Inclusive considerando, porque tem uma gente careta pra caramba no mundo hoje, que aí é conservador no sentido ruim mesmo, que tá, por exemplo, fazendo campanha aí na internet com abaixo-assinado pra você ter um botão de pular cenas de sexo de filme e séries. Ah, galera, pelo amor de Deus, sabe? Assim, o sexo faz parte da vida. Vou colocar aqui de forma bem correta, né? Você já tendo 18+, não tem porquê. Eu não gosto de ver, não gosto de forma alguma, não assista. É isso, porque é isso que é o ponto, assim. Já tem um órgão estatal feito para designar se aquele filme é apropriado para a sua idade. Beleza? É apropriado? É apropriado.
pode assistir. Assista se você quiser. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, você não assiste. Eu, por exemplo, não gosto de ir em show gospel. Eu vou falar que então todos os shows gospel do planeta tem que acabar? Não, eu só não vou em um. E quem gosta de música gospel, vai no show gospel. Quem gosta de ir no sertanejo, vai no sertanejo. Quem gosta de ver filme com cena de sexo, vê. Quem não gosta, não vê. Gente, é simples, as coisas não são feitas para todas as pessoas. E é interessante, inclusive, você ter a presença de espírito e o autoconhecimento suficientes para saber, isso é pra mim. Isso talvez eu acho que eu não vou gostar. Inclusive, ouvindo a gente aqui, você pode até ter uma ideia de, esse filme eu passo. Ou, então isso tudo já me interessou em assistir. E tem mais uma coisa, né? É possível a gente conversar sobre, é possível a gente entender o outro, é possível você falar, olha, eu não concordo, olha, mas eu também não concordo com você. Beleza, gente, a vida segue, a gente não tem que concordar com tudo. Inclusive porque isso agrega a discussão, porque a gente tá discutindo aqui sobre vários pontos que, se nós concordássemos em tudo, talvez a gente nem tocasse. Uma mulher traçando seu caminho para a liberdade. Que fascinante. E é interessante, também acho que nesse aspecto de, assistir Pobres Criaturas, né, que pra mim foi um pouco da experiência que você disse lá no começo. Eu não gostei, mas eu tô em dúvida, agora você falou, não, realmente eu não gostei, porque o filme não é pra mim. É um bom filme, mas não é pra mim, beleza? Mas, assim, você assistiu, te causou um incômodo, você não sabe o porquê, ou você não consegue identificar o que te incomoda, é interessante muitas vezes você pesquisar sobre, você refletir sobre, você conversar sobre, pra você descobrir em você o que essas coisas significam. Com certeza. Sabe? Até pra você conseguir amadurecer não só a sua cabecinha, mas também culturalmente. E conseguir, né, apreciar coisas diferentes. E você pode, por exemplo, ouvir esse episódio e falar, eu concordo com a Amanda, mas depois de ouvir a Dô, eu também concordo com a Dô. Gente, é isso aí. Assim como a Amanda concordou com várias coisas que eu falei, eu concordei com várias coisas que ela falou, a gente sai daqui, né, transformada. Eu acho que, de novo, todo episódio do Perdidos na Estante eu falei isso, mas eu acho que o poder da arte é exatamente esse. É pra isso que ela tá aí. Ela pra causar incômodo mesmo, gente. Inegavelmente, esse filme causa incômodo, seja lá em qual ponto for, e dependendo aí da sua visão, mas isso é excelente, isso é necessário, porque o que não é tão necessário assim, é necessário como entretenimento, tá? Veja bem. Mas o que não é tão necessário assim é você fazer 10 filmes de uma série de ação que você vai assistir e tipo, legal, me divertir aqui por 2 horas. Show, o entretenimento também é necessário. Mas não agrega a discussão, não agrega a você se ter autoconhecimento, você refletir. Agora, um filme que causa um incômodo, não só filme, né? Algum material cultural que cause incômodo, ele fica na tua cabeça, ele, sabe? Aluga um duplex ali na tua cabeça e você fica, por que eu detestei isso? Pra mim, o filme, eu realmente adorei o filme, assim. Pra mim, ele é espetacular. Se eu tivesse que votar no Oscar entre Oppenheimer e Pobres Criaturas, eu votaria em Pobres Criaturas, assim, de longe. Eu achei ele espetacular. Não me incomodou em nada o filme. E aí, eu tô falando tudo isso porque, assim, também, Domênica, você gostou de tudo, perfeito, nossa, rainha do entendimento, nossa, escreveu o roteiro e dirigiu o filme. Não é isso. Por exemplo, o uso mesmo de câmeras, né, que são usados vários tipos de câmeras no filme, fantástico, mas eu olhei e falei, não tô entendendo nada, e simplesmente ignorei, porque assim, eu não quero aprender sobre isso agora. Isso não é um problema pra mim. Eu só olhei e falei, isso não é um problema pra mim. Tem gente que vai assistir e não vai gostar? Tem, entendeu? E tá tudo bem também. Tem gente que vai assistir, vai achar incrível, vai se tornar o próximo, sei lá, crítico de cinema mais foda do mundo que assistiu esse filme. Sim, beleza. Agora, o fato é, se o filme mesmo assim não te incomodou em nada, acesse a internet, porque vai ter tanta opinião merda que vai te incomodar. E aí ele vai servir pra você olhar e falar, por que essas pessoas são assim? Entendeu? Pelo menos isso. Pode ser também uma reação, às vezes, de aversão inicial, mas que depois te traz um conforto por te incomodar e você entender esse incômodo. Não é algo ruim, não. Sim. Sabe? Longe de ser algo ruim. Enfim, eu gostei. Eu estou bem na dúvida, de verdade, depois desses filmes, se a Emma Stone ganha o Oscar. Ela tá incrível. E assim, entre ela e a Lily, cara, eu fiquei muito balançada. Eu também fiquei. Eu acho que eu torço, na verdade, né? Pela Lily Gladstone. Porque, poxa, é uma atriz que não tem esse nome todo, assim, tão forte quanto a Emma Stone. É uma atriz que tá construindo
o caminho dela em Hollywood agora que... Tem as suas dificuldades ali em acolher diferenças, e ela sendo de origem ameríndia, eu acho isso fantástico em um filme que retrata um povo originário ali da América do Norte. Mas o papel da Emma Stone, assim, casou tão perfeitamente com ela, e ela viveu tão intensamente a Bella Baxter, que me parece quase criminoso não dar esse Oscar pra Emma Stone. Exatamente o que eu senti. A Mandinha tava assim toda, não, vai Lily que é sua. Aí eu assisti o filme e falei, putz, Lily. Ela foi excelente, mas é que a Emma Stone teve um trabalho tão caraca, sabe? Que absurdo essa atuação, que eu não tenho muito o que falar, não. Então, aí que tá. É difícil, né? Mesmo porque tem muito uso de corpo, tem muita coisa, muito, diferente do papel da Lily. Muito. A expressão estática dela do começo do filme, pra depois ela ir começando a desenvolver expressões faciais e reações, e aquele olhar cínico dela, olhando pra cara das pessoas, falando as coisas mais absurdas do mundo. Fantástico. Fantástico, maravilhoso. Então, eu acho que ela leva, viu? Eu acho que tem uma grande possibilidade. Seria muito justo. Eu também acho que seria justo. Dia 10 de março a gente descobre se a gente acertou exatamente 4 dias depois de sair esse episódio, que tá saindo agora dia 6 de março. E no próximo episódio, que é dia 13 de março, voltaremos com algum filme ou série do qual não sabemos ainda qual é. Teremos uma reunião após a gravação desse episódio, mas... temos ainda alguns filmes relacionados a Oscar para falarmos, né? A gente quer falar ainda sobre O Menino e a Garça, por exemplo, que a gente tá esperando estrear no cinema perto da Mandinha. American Fiction, gente, ficção americana, tá concorrendo também a melhor Oscar. Já está disponível na Amazon Prime Video, então fica a dica aí para vocês assistirem. E é isso, a gente volta semana que vem, dona Amanda, ou ao menos uma de nós, para falarmos sobre outra adaptação. Vamos ver o que o Oscar vai fazer. Vamos ver. E só uma observação antes de encerrar de fato esse episódio. Eu comecei a ouvir esse livro em inglês e não me pegou, porque ele tem uma escrita muito truncada, com termos muito difíceis. E eu acho que é muito porque ele fala muito termos médicos, coisas assim. Mas fica uma dica aí para quem quiser, né, conhecer o livro também. Vale a pena dar uma procurada. Acredito que vocês encontrem ele talvez em português. Eu olhei hoje na Amazon, não achei mais em português. Não sei se é um erro da minha Amazon ou se ele foi tirado um tempo, talvez para colocar nova capa, nova edição, não sei. Mas tem também a versão em inglês disponível e inclusive em audiobook para quem quiser ouvir na Audible. Tem que pagar, né? Não tá na assinatura lá deles, mas vale a pena sim dar uma chance se quiser. Acho que vale dizer que é uma releitura pós-moderna do Frankenstein, da Mary Shelley. Inclusive, é interessante observar que Mary Shelley é considerada uma das precursoras do movimento feminista dentro desse romance gótico, e o que faz muito sentido quando a gente analisa a personagem da Bella Baxter, né? E toda essa discussão que a gente teve aqui. Eu ouvi algumas pessoas nas internets da vida falando que, na verdade, essa é uma releitura da Noiva de Frankenstein e não do Frankenstein. Como eu não assisti o filme A Noiva de Frankenstein, eu vou deixar isso em a ver. Muito bem, Amandinha. A gente se vê semana que vem, então. Fica bem. Igualmente, Dô. Beijinho. Beijo, ouvinte. Até semana que vem. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação e pauta são de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A produção é de Domênica Mendes. O assistente e edição são de Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do filme Pobres Criaturas. Eu sou Bella Baxter e tenho um mundo para apreciar e circunnavegar. É o objetivo de todo progresso: crescer.